Estados já não conseguem mais ignorar o Bitcoin. O ano era 2018. Cem Sari tinha uma fábrica de tecidos em Bursa, noroeste da Turquia. Os negócios estavam indo muito bem. Os pedidos não paravam de chegar e ele até conseguiu um empréstimo para expandir seus negócios. Finalmente poderia importar mais máquinas. Mas não era só o seu negócio que ia bem não, viu? Todo mundo que ele conhecia estava com dinheiro no bolso, otimista e gastando à vontade. Era possível observar a pujança econômica pelo número de prédios novos que estavam sendo construídos. A cidade era um canteiro de obras. Aliás, Sari aproveitou o crédito fácil para também financiar um outro imóvel, novinho em folha. Chega de morar em prédio velho. Ele mal podia esperar. No final do ano, Sari e a família já pretendiam se mudar para o novo apartamento. Inshallah. A sua companhia, a Germ Textil, havia sido fundada em 2002, justamente quando Recep Erdogan ganhou pela primeira vez a eleição geral da Turquia. No ano seguinte, Erdogan tomou posse como primeiro-ministro. Para estimular a economia, diminuiu as taxas de juros e facilitou o crédito. Companhias turcas aproveitaram o crédito fácil para expandirem seus negócios, endividando-se no processo. Boa parte das dívidas era em dólar ou euro, mas valiam a pena. Investimentos estrangeiros estavam sendo feitos no país e a lira se tornava mais forte a cada dia que passava. O mundo invejava a Turquia, cuja economia crescia espetacularmente. Sari foi um desses que contraiu dívidas, algumas das quais em euros. Em 2016, sua companhia empregava 90 funcionários e faturava anualmente 10 milhões de euros. O que estava acontecendo na Turquia era um exemplo bem didático da teoria austríaca dos ciclos econômicos, que prevê períodos de expansão e retração devido à manipulação da taxa de juros e ao aumento da base monetária. De fato, na Turquia, o crédito era abundante e barato, graças às taxas de juros artificialmente baixas e às impressoras ligadas no 220. Houve, assim, uma alocação irracional de recursos, isto é, investimentos que não deveriam ter sido feitos, o foram. A suposta pujança econômica que Sari observava nada mais era do que a bolha sendo inflada. Para impedir o seu estouro, o governo precisava manter as taxas de juros baixas e continuar imprimindo dinheiro. Para manter a lira forte, precisava contrair empréstimos no exterior. No longo prazo, isso era insustentável. Uma hora, a bolha estouraria. E isso aconteceu em 2018. Em abril, Erdogan passou a interferir diretamente nas políticas monetárias do Banco Central. No mesmo mês, o poderoso chefão turco adiantou as eleições em 18 meses com medo do estouro da bolha. Em maio, ele declarou que, após as eleições, interferiria ainda mais na economia, continuando com a política de juros baixos. Com a moeda sendo inflacionada, o índice anual de preços ao consumidor atingiu 15% em julho. A lira se desvalorizou 60% em relação ao dólar. Investimentos estrangeiros diminuíram bastante. O índice da bolsa despencou. Só no primeiro semestre do ano, o produto interno bruto diminuiu em 12%. Em setembro, apesar da pressão de Erdogan para manter os juros baixos, o Banco Central turco foi obrigado a subir a taxa básica de juros de 17% para 24%. Com o aumento da taxa básica de juros e a desvalorização da lira, a quebradeira começou. Muitas empresas altamente endividadas não tinham mais como honrar seus compromissos e pediram falência. Aqueles que haviam financiado imóveis se tornaram inadimplentes, provocando um colapso no mercado imobiliário. Cem Sari foi um desses. Ele não tinha mais como importar da Itália as tintas de que ele precisava, não tinha mais como pagar suas dívidas, especialmente aquelas em euros, e não tinha também como honrar as prestações do seu apartamento. Ele ainda tentou reestruturar sua empresa, otimizando a linha de produção e reduzindo o quadro de funcionários, mas era tarde demais. No final de 2018, Sari foi à bancarrota e fechou sua companhia. Perdi tudo, ele se lamentou. Essa crise que começou em 2018 está longe de acabar. Os problemas estruturais ainda estão todos lá. A Turquia está presa em uma armadilha keynesiana.
Neste mês, setembro de 2021, contra todos os prognósticos, o Banco Central diminuiu as taxas de juros para 18%, apesar do aumento galopante de preços, que atingiu 19% mês passado. Portanto, na prática, o país já tem taxas negativas de juros, o que desestimula a poupança e incentiva maus investimentos. Com tudo isso, a lira despencou ainda mais, atingindo sua mínima histórica frente ao dólar. O que qualquer pessoa minimamente sensata faria em uma situação como essa? Exatamente. Fugiria do papelzinho colorido e guardaria suas reservas econômicas em um dinheiro de verdade. E é justamente isso que os turcos estão fazendo. Quanto mais a lira se desvaloriza e mais os preços aumentam, mais os turcos têm se protegido comprando Bitcoin, no que fazem muito bem. Hoje a Turquia é o quarto país no mundo com a maior proporção de pessoas que têm ou já tiveram Bitcoins, 20%. E isso é um problema para Erdogan. Ele sabe que, para continuar financiando a máfia estatal e seus comparsas, precisa manter o povo escravizado. E isso só é possível mantendo-se o controle monetário. Não por acaso, Erdogan está preparando o lançamento da lira digital para 2023. Essas moedas digitais emitidas por bancos centrais são o sonho molhado de todo ditador. Elas permitirão o controle absoluto sobre a população, aumentando a transferência de riqueza do setor produtivo para o setor parasitário. O Bitcoin, ao contrário, é o dinheiro da liberdade. Ele impede, ou ao menos dificulta muito, que os frutos do trabalho de alguém sejam roubados por políticos. Ele permite que as pessoas se libertem dos mandos e desmandos estatais. Como ousam querer se libertar? Deve ter pensado o Erdogan. Em abril deste ano, o país já proibiu o uso do Bitcoin para pagamentos. Neste mês de setembro, em um encontro com jovens representantes das 81 províncias do país, Erdogan foi taxativo. Estamos em guerra com o Bitcoin. O seu desespero é evidente, pois essa é uma guerra que ele não tem como ganhar. De um lado, temos uma moeda que é inflacionada dia após dia e em que a população turca já não confia mais. Do outro, o melhor dinheiro criado pela humanidade. Não é difícil prever quem vai ganhar essa guerra. Por ser o único dinheiro realmente descentralizado, no longo prazo, o Bitcoin é imune a ataques estatais. Aliás, o Bitcoin foi desenhado exatamente para isso, para libertar o povo de tiranos como Erdogan. Pessoas são atraídas para o melhor dinheiro. E o Bitcoin, sendo o melhor dinheiro que a humanidade criou, é um buraco negro que atrai para si toda a energia monetária. Estados já não conseguem mais ignorar o Bitcoin. Ou fazem como El Salvador e o abraçam, ou fazem como a Turquia e o atacam. Os primeiros prosperarão e os segundos sucumbirão. Que o povo turco ignore os desmandos ditatoriais de Erdogan e se proteja do colapso da lira, guardando suas economias em Bitcoins. Quanto a você, Erdogan, have fun, staying poor.